Sim. Bacana. Boa noite todos. Estão aí síncronos. Maiara, obrigado aí. Boa noite, né? Ou bom dia, ou boa tarde, né? Você que está talvez assistindo aí em outro horário a nossa aula. Bem-vindos aí à nossa primeira aula da nossa disciplina de legislação farmacêutica, né? Sem dúvida nenhuma, né? O que aconteceria no mundo se não tivesse leis, né? Principalmente pensando no jeitinho brasileiro, onde que cada um quer ser mais esperto do que o outro, você imagina, né? Seria o caos. Então, desde o princípio social, para a gente poder conviver, para a gente poder ter segurança, é pautado numa lei, né? O que pode fazer, o que não pode fazer. E dentro do preceito profissional, pegando a gente aqui dentro da nossa área farmacêutica, acontece da mesma forma, né? A gente, e sem dúvida nenhuma, uma das profissões que é mais normatizada em relação ao preceito legislação é a nossa área farmacêutica. Já que a gente tem várias possibilidades profissionais, cada uma delas vai ser, de certa forma, com uma determinada norma, seja para produção e controle de alimentos, seja para produção e controle de medicamentos, seja para produção e controle de cosméticos, seja para assistência e atenção farmacêutica, o cuidado ou consultório farmacêutico, né? Cada uma dessas nossas áreas, atribuições, só falei algumas aqui, temos aí um preceito legal. Preceito legal significa não de joia, mas significa de seguir uma recomendação de lei, né? E aí a gente precisa pautar isso daí dentro da nossa disciplina. Nos nossos 3 primeiros encontros, nós vamos estar vendo aí esse princípio da legislação farmacêutica, né? Onde o objetivo é regulamentar o exercício da profissão e, acima de tudo, garantir segurança pública, seja no uso do medicamento ou não do uso do medicamento, né? Pode ser terapia não medicamentosa, mas que a gente possa exercer aí dentro de um parâmetro, seguindo a legislação, com foco, com o objetivo de garantir segurança para todos aqueles que precisam do serviço farmacêutico, seja de nível técnico, seja de nível superior. Abrange, né, o serviço farmacêutico. Bacana? Maiara, que está aí com a gente, já leu alguma lei correlacionada com a farmácia? Quem aí também, agora que está vendo, pare o vídeo e pense que lei farmacêutica vocês já viram aí, né? Geralmente, trabalha-se junto com outras leis de saúde pública e também de saúde coletiva, né? Tá tudo inserido, mais as específicas, mais as especificidades. Maiara, você já esteve comigo, né, em outras disciplinas. Muitos de vocês podem já ter sido meus alunos aí em outras disciplinas, mas para quem está chegando nesse modo e ainda não me conhece, eu sou o professor Wilson, eu sou farmacêutico, sou químico e vou estar aí com vocês nessa jornada com essas 3 disciplinas, onde que a gente vai estar conversando um pouquinho aí sobre o desenrolar do seguir, né, os preceitos das legislações que correlacionam aí com o nosso processo de aprendizagem. Além disso, nós também vamos ver quais são as possíveis áreas que a gente pode estar trabalhando, né? Certo? Até aqui, alguém quer falar alguma coisa?
pode usar aí o chat, Maiara, pode usar o microfone. Alguma dúvida? Algum comentário que quer trazer, né, correlacionado ao que já vivenciou, por exemplo, numa questão aí de assistência, de atenção, de cuidado farmacêutico, que você percebeu algo relacionado à lei? Beleza, né? Por exemplo, em um outro módulo, quando a gente fez essa disciplina, a gente teve um depoimento onde que falou, eu fui na farmácia e tentei comprar o antibiótico sem receita. Não me foi vendido, porque o antibiótico precisa ser vendido com a receita. É um preceito legal, né? É o cuidado com a antibiótico terapia para poder impedir o processo de resistência microbiológica. E aí passou a ser vendido o antibiótico somente com a apresentação da receita, né? E foi um impacto aí que a pessoa falou do cumprimento do aspecto legal, a responsabilidade social de saúde pública em impedir a resistência microbiológica com uso indiscriminado, com uso incorreto, com uso que às vezes não precisa do antibiótico, né? É um preceito aí legal também. Dentro das interfaces de trabalho, né? Dentro dos princípios aí que a gente precisa trabalhar. Nossa área farmacêutica é imprescindível. Já que a gente vai falar de leis, ler, interpretar e colocar em ação, né? Fundamental quando a gente fala no aspecto legal, quando a gente fala no aspecto de lei, que pelo menos uma vez por semana, a partir do momento que a gente vai para o mercado de trabalho, a gente precisa ter o hábito de ler o Diário Oficial da União, que é onde que vem as atualizações, é onde que vem as novas legislações, é onde que vai falar que uma ou outra foi revogada, né? Então, a gente precisa ter o hábito de ler, de pesquisar, de atualizar com as legislações da nossa área. E elas são publicadas no Diário Oficial da União. O pior é quando a gente está sendo negligente em não atualizar com o preceito da legislação. Chega um fiscal do CRF, chega um fiscal da Vigilância Sanitária. Imagina, olha o papelão, que feio a gente falar assim, eu não sabia que a legislação mudou. Estou fazendo errado porque eu não... A partir do momento que a lei foi publicada, homologada, que ela passa a vigorar, a responsabilidade de colocar as ações em prática, legal, é sua, como profissional farmacêutico técnico, como profissional farmacêutico de curso superior. É você que está ali lidando, é você que precisa cumprir aquela obrigação. Não é o aspecto de chegar no fiscal e te falar que mudou a legislação. Não. Você precisa estar antenado, estar no radar, que aquele processo mudou, precisa atualização e que você precisa seguir aquela recomendação. Ok? Então, ler, interpretar, redigir, porque através da mudança da legislação, através do princípio da orientação, que seja uma nova ou uma atualização, muitas das vezes você novo procedimento, ou fazer a revisão de um procedimento que já exista, para retirar uma parte que foi revogada e atualizar, por exemplo, com uma parte nova, né, dentro desse princípio. Então, é fundamental, quando a gente fala do preceito regulatório, legislação, que a gente precisa ler, interpretar e escrever textos correlacionando
com a exigência regulatória, com a nossa atividade e como que eu vou provar, né, em registros que eu estou seguindo aquela legislação. Isso, quando chegar a auditoria, ela quer saber. Me prova que você está cumprindo a legislação. Opa, se eu tenho que fazer o monitoramento de temperatura e umidade da geladeira, está aqui o meu registro, que eu faço manhã, tarde e noite. Né? Então, eu tenho que provar que eu estou cumprindo com registros, com dados. Por isso aqui, ó, redação do texto, registrar dados é extremamente importante quando a gente fala do aspecto legal. Além disso, uma vez ao ano, é obrigatório o próprio estabelecimento fazer o que a gente chama auditoria interna. No mínimo, uma vez por ano, você precisa saber quais são os seus pontos de defeito, quais são os seus pontos que precisam ser melhorados. E isso é feito com um aspecto legal, legislação, está dizendo lá. Todo estabelecimento farmacêutico, pelo menos uma vez ao ano, tem que fazer o seu processo de inspeção interna, auditoria interna, além de passar pelas auditorias externas, que é a do Conselho e que é a da Vigilância Sanitária também. Até aqui, dúvidas? E tem farmacêutico, tanto técnico quanto de nível superior, que trabalha exclusivamente com consultorias, para poder levar explicações, treinamentos, adequações, auditorias, preparando para uma auditoria interna ou externa, através de uma consultoria. Então, esse consultor ou esse auditor tem uma boa remuneração, diga-se de passagem, né? E ele trabalha checando se os estabelecimentos estão cumprindo ou não o requisito, pré-requisito legal. Fica aí a dica, beleza? Quem gosta de trabalhar aí com os assuntos regulatórios, né? Com preceito, é uma área muito bem remunerada. Seja para segmento de drogaria, de farmácia de manipulação, de indústria de cosmético, ou indústria de medicamento, ou indústria de alimentos, é uma área que vale a pena vocês investirem. Ok? Pensando aí no aspecto profissional de vocês. Fazer um curso EAD, como a gente está fazendo, a gente tem o que a gente ganha, flexibilidade. Porque me permite eu administrar o meu tempo da melhor forma possível. Mas tá ali, ó. Não é porque o curso é EAD que eu não tenha que ter o comprometimento, que eu não tenho que ter a disciplina em montar os meus horários de estudo, né, para poder deixar em dia tudo aquilo que eu preciso. E isso também faz para o mercado de trabalho. No nosso mercado de trabalho, a gente precisa buscar o comprometimento, a disciplina, a responsabilidade em tudo aquilo que a gente vai estar fazendo. Quando a gente fala de aspecto legal de legislação, eu gosto muito de usar aquela frase: é a gente fazer a coisa certa, mesmo quando nem ou ninguém esteja olhando. Ok? A gente precisa ser correto, a gente precisa ser ético, a gente precisa ser responsável, disciplinado, comprometido com aquilo que a gente se propôs a trabalhar em prol de um cuidado em saúde, que é o nosso curso de farmácia, né? E a gente precisa fazer a coisa certa, mesmo que ninguém esteja olhando, né? Melhor coisa que tem é a gente colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque a gente seguiu o preceito da legislação, a gente cuidou da saúde das pessoas que precisam e não colocamos ninguém em risco. Olha o tanto que isso é profundo e que tem tudo a ver com a nossa profissão. Beleza? Maiara, até aqui dúvidas?
Quer compartilhar alguma informação? Você que está assistindo a aula, né? Verifique aí se tem alguma dúvida, coloque no chat para que a gente possa depois ajudar vocês. Obrigado, Maiara. Legal. Então, nosso objetivo, né, inicial dessa nossa aula de hoje, já estamos falando dele, que é entender esse propósito e a importância de seguir um aspecto regulatório, um aspecto legal, com o propósito de cuidado em termos de saúde pública. Você desempenhar o seu papel profissional com segurança e garantir segurança para aqueles que precisam do seu trabalho, né? E vamos falar de dois órgãos extremamente importantes dentro da profissão, do desempenhar da profissão farmacêutica, que é o Conselho Federal de Farmácia, o CFF, e o Conselho Regional de Farmácia, que é o CRF, né? São órgãos que criam leis que defendem a nossa profissão, mas também que criam leis de como a gente precisa atuar, juntamente com outras leis de âmbito federal que cuidam do aspecto da saúde coletiva. Então, a gente vai ter o aspecto que é federal, estadual, municipal, que cuida do aspecto coletivo em termos de saúde, e também a gente tem que também estar atento ao aspecto da legislação profissional. O farmacêutico tem uma legislação profissional que é dele, o médico tem uma legislação profissional que é dele, o dentista que é dele, né? E quem cria, delibera, aprova, fiscaliza o aspecto profissional de cada uma das profissões são os conselhos. A nível federal, o Conselho Federal, e a nível mais regional, estadual, cada estado tem o seu conselho regional, no nosso caso, de farmácia. Então, mesmo técnicos, mesmo nível superior, estão sob esse regime do CFF e do CRF. É onde que a gente registra, né, o nosso diploma para que a gente possa exercer inicialmente a nossa atividade. A parte ruim que anualmente a gente tem que pagar a taxa de anuidade. Então a gente paga para trabalhar, né? Quando a gente vai registrar o nosso diploma, tirar a nossa carteirinha profissional, é a primeira taxa. E todo ano a gente precisa pagar a taxa de renovação do registro. Então ela é uma taxa aí anual. É o que a gente brinca que a gente precisa pagar para trabalhar. Então, ao final da nossa aula, ao final de você assistir o vídeo, ao final de você ler as páginas da apostila desse primeiro módulo nosso, se voltarmos aqui no slide 5 e fazermos a autoavaliação. Conhece e sabe aplicar os conceitos fundamentais de seguir a legislação farmacêutica. Conhece a hierarquia das leis, federal, estadual, municipal, né? Conselho federal, conselho regional, né? E saber as atribuições comuns e privativas de cada um dos membros do conselho federal e regional, significa que alcançamos aí o nosso objetivo dentro desse nosso módulo que é previsto aqui, né? Então, a gente primeiro, para a gente poder entender esse desenrolar da legislação, a gente vai dizer o seguinte: existem leis federais, por exemplo, como a Constituição Federal soberana, e existem as recomendações e as legislações profissionais, que são chamadas de Código Deontológico da Profissão. Então, no nosso caso, é o chamado legislação ou deontologia ou código deontológico farmacêutico. Ok? Então,
Primeira coisa, profissão é um trabalho, exercer uma atividade, né? É um saber especializado. Então, qual é o nosso saber especializado enquanto técnico, enquanto farmacêutico? O medicamento, né? O cuidado das pessoas através da saúde, né? Tendo medicamento, remédio ou ações de saúde envolvendo a qualidade de vida, recuperação, prevenção e tratamento. É o nosso saber especializado enquanto profissão farmacêutica, né? E toda profissão tem o código deontológico, ou seja, a lei da sua profissão. As obrigações, os deveres e as responsabilidades do seu exercício profissional. Então, isso é o que a gente chama a deontologia, ou o código deontológico, né? Traz claramente a descrição do que eu posso fazer, atribuições. Do que eu não posso fazer, beleza? Obrigações, beleza? Quais atividades são inerentes daquela nossa responsabilidade profissional. Isso é o código deontológico. Então, a farmácia tem o seu código, a medicina tem o seu código, a odonto, a agronomia, cada um dos cursos, cada um dos profissionais tem o seu código profissional para poder seguir. E no dia da formatura, a gente faz um juramento que a gente vai cumprir esse código deontológico. E o nosso da farmácia, ele é até vingativo. Ele ainda fala que se a gente não cumprir, que volte contra nós. Olha o quanto ele é vingativo, né? Então, a gente precisa ter o cuidado, né? E a gente precisa seguir o nosso código deontológico para cuidar daqueles que precisam do nosso trabalho farmacêutico, seja técnico, seja superior. Toda profissão tem uma associação profissional para regulamentar tanto deveres, obrigações e práticas que são impostas pelo Código Deontológico. No nosso caso, já falamos qual é a associação profissional responsável por cuidar do trabalho farmacêutico. O CFF, que é o Conselho Federal de Farmácia, e o CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia. Então, deontologia, deontos quer dizer dever, logos, tratado, estudo, ou seja, o que eu tenho que cumprir, né? Então, é o dever, é a responsabilidade, é a obrigação, né? É a ética que eu tenho que ter, no mínimo, com que cumprir no exercício da minha profissão. Então, a deontologia, ela é o código ético da nossa profissão farmacêutica. Ele deixa lá claro, por exemplo, como profissional farmacêutico, você não pode utilizar, consumir, comercializar, produzir, sintetizar, purificar nenhuma substância ilícita, né? É ética profissional. É o exemplo profissional. Se algum profissional farmacêutico for pego em situação, por exemplo, comercializando um medicamento ilícito que não é permitido, ele pode perder o seu registro profissional, além de ser preso e ser julgado nesse princípio. Mas, a princípio, ele já não está cumprindo a ética profissional. Um dos termos do seu código deontológico. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Beleza, obrigado, Mayara. Então, pessoal, como que veio toda essa regulamentação? Como que veio toda essa desmembrar da nossa profissão para que a gente pudesse chegar
nessas atribuições deontológicas que nos são permitidas, enquanto profissionais técnicos de nível superior. Antigamente, olha, no século X, farmácia e medicina era uma profissão só. Beleza? Então, no século X, eram pessoas chegavam, né, nessa farmácia completamente artesanal para poder fazer com o farmacêutico a sua consulta, né? Para fazer a sua consulta. Isso se perdeu com o tempo depois, porque posteriormente depois, né, separou a farmácia da medicina. Então esse contato farmacêutico com o paciente se perdeu no decorrer de um processo e ele retorna, principalmente no ano de 2014, já trazendo aqui uma nova legislação, colocando a farmácia como estabelecimento de saúde e normatizando, regulamentando novamente o consultório farmacêutico, a consulta farmacêutica, o cuidado farmacêutico. Então, em um determinado momento, foi junto farmácia e medicina, separou-se, o farmacêutico perdeu o aspecto, né, tão claro, tão próximo do paciente, mas de 2014 para frente veio a nova legislação que regulamentou novamente a atenção farmacêutica, o cuidado farmacêutico, tentando restabelecer novamente farmácia, seja de manipulação, ou seja, que faz as fórmulas manipuladas, seja só de comercialização. E aí você pega tanto drogaria quanto farmácia. Beleza? São estabelecimentos de saúde e podem prestar o serviço farmacêutico clínico ou cuidado, né? Daí muitas farmácias fazem hoje, inclusive, testes rápidos de análises clínicas, por exemplo, de glicose, de colesterol, né? Vacinas, teste de COVID, né? Porque voltou a recuperar isso que tinha perdido lá atrás, né? A primeira farmácia que teve no Brasil, né, o primeiro boticário, a primeira bótica que a gente teve, foi aproximadamente aí em 1549, né? Veio depois melhorando, né? E aí teve a, né, composta aí por várias drogas vegetais que a gente tinha no Brasil. Então, aqui já começa o princípio da aplicação da farmacognosia, utilizando o preceito regional, utilizando plantas brasileiras, né? Foi utilizado aí principalmente para poder tentar combater picada de animais peçonhentos, né? Não conseguiu atingir aquele grande objetivo, mas teve um dos objetivos clássicos, que é a primeira formulação brasileira. No século XVIII, separou, então, a farmácia da medicina de vez. Então, quem é médico não pode ser farmacêutico, né? Se farmacêutico fazer vestibular para medicina depois de ser farmácia, quando ele formar, ele tem que fazer a opção qual deles ele vai seguir, não pode exercer as duas ao mesmo tempo, né? Nem o médico, nem o farmacêutico. Ele precisa escolher. Ele pode graduar nas duas, mas aí ele precisa escolher qual delas ele vai seguir. No século XVIII ainda, chega, proibição no Brasil do comércio ilegal de medicamentos. Olha o aspecto de legislação, né? Igual a gente tem aí pessoas tentando vender medicamentos em esquina, né? No final aqui do século XVIII era assim, o pessoal tentando vender aquilo que seria medicamento, as garrafadas, extratos, pós, de forma completamente sem higiene sanitária, né?
sem saber procedência, sem saber prazo de validade, sem saber nenhum processo de segurança, como que foi obtido aquele material. Então, foi necessário estabelecer uma lei que pudesse preservar a saúde coletiva. Você precisa comprar medicamento de procedência, de onde tem qualidade. E aí veio a primeira lei, ó. O comércio ilegal de medicamento foi proibido. E aí o comércio de fármacos, medicamentos, passou a ser, ó, privativo dos boticários, que era a farmácia de antigamente. Porque ali você tem qualidade, segurança, procedência, né? E aí você garante que todos aqueles que vão consumir, utilizar, está utilizando um produto que tem segurança para ele. Olha que fantástico dentro do aspecto legal. Certo ou errado? Né? Em 1832, foi criado os primeiros cursos de farmácia, né, para poder, no Brasil, formar o profissional farmacêutico. E aqui, para a gente, eu estou falando de Minas Gerais, talvez você esteja assistindo a aula de algum outro estado, mas aqui em Minas Gerais, a nossa primeira escola de farmácia, para poder formar o profissional farmacêutico, foi de Ouro Preto, em 1839, né? Então, bem bacana esse princípio. Com o tempo, a Bótica, né, originou 2 novos estabelecimentos. A farmácia, para poder vender o medicamento, né, manipular o medicamento, a famosa farmácia magistral ou farmácia de manipulação, ou o segmento que a gente costumava falar que a drogaria não manipulava e a farmácia manipulava. Com a lei de 2014, tudo agora é chamado farmácia. A farmácia com manipulação e a farmácia sem manipulação. Que aí pega farmácia que não manipula e a drogaria que também não manipula. A drogaria também é farmácia, ok? Só que sem a manipulação de medicamentos. E veio o braço, a vertente, para o desenvolvimento industrial farmacêutico. Começou-se aí no final do século XIX, já o âmbito de produção também, não só mais do boticário, em escala artesanal, em escala individualizada, né, que é o processo magistral. Mas começou-se também o processo de produção em escala industrial, né, que favoreceu, inclusive, o emprego de muita gente, né? E aí começou, então, os laboratórios produtivos aí, farmacêuticos. Em 1901, a profissão farmacêutica é reconhecida, então passou-se a ter realmente profissão no Brasil farmacêutico, né? Foi fundada a Associação Brasileira de Farmacêuticos logo na sequência, e um marco científico importante é que cada país possa ter o que a gente chama a sua farmacopeia. O que é farmacopeia? É como se fosse a Bíblia da qualidade dos medicamentos que são vendidos, comercializados, sintetizados naquele país. Então, um marco de qualidade. 1926, quando o Brasil elabora a sua primeira farmacopeia. O aspecto é tudo aquilo que é fármaco, medicamento, produzido, comercializado, distribuído dentro do país, que pudesse ter ali qual é o seu padrão mínimo de qualidade. Quais os testes mínimos de qualidade que ele precisa passar para garantir a eficácia terapêutica e a segurança toxicológica. Então, ter farmacopeia era um marco de qualidade daquele país que tinha farmacopeia em relação ao cuidado farmacológico daqueles cidadãos daquele país.
Então, o Brasil passou a ter esse grande marco regulatório, né? Em 1960, relativamente novo, né, foi criado a primeira associação profissional para nos defender, o Conselho Federal de Farmácia. Então, em 1960, com o propósito de valorizar a profissão farmacêutica, de construir e deliberar o código deontológico, o código de ética farmacêutica, com os deveres, obrigações, né, punições se você não cumprir o código de ética. Em 1960, veio aí um marco com o Conselho Federal de Farmácia, né? Com a Revolução Industrial, veio aquela perda de contato com o paciente, né? Então, em torno aqui de 1945, né, perdeu aquele contato com o paciente e tenta resgatar a partir de 2014, com o reconhecimento do farmacêutico clínico, com o reconhecimento do consultório farmacêutico, e que estabelecimento farmacêutico é estabelecimento de saúde. O farmacêutico pode ter o consultório farmacêutico. Ele pode ter o contato novamente com o paciente para adequar, para orientar, para correlacionar se aquela terapêutica que ele está fazendo está adequado, né, e se ele está seguindo de forma correta. Até aqui, pessoal, dúvidas? É um histórico, mas ele é muito bacana, né, de mostrar essa profissão grandiosa que é a nossa do técnico de farmácia e do profissional farmacêutico. Dúvidas até aqui? Ao passo que a gente perdeu o contato com o paciente na Revolução Industrial, veio o deslanchar tecnológico. Então, as indústrias farmacêuticas tiveram um boom, evoluindo, crescendo e colocando ali vários cargos profissionais farmacêuticos para poder cuidar daquela produção industrial com qualidade, segurança, né? E seguindo aí os preceitos farmacopeicos de cada formulação, né? Então, chegado aí mais ou menos os anos 90, e um ano marco muito importante é o de 2014, o farmacêutico tenta voltar ao contato com o paciente, né? E aí vem o marco que, em 1990, o farmacêutico podia ir para o PSF, integrar a equipe multiprofissional do PSF, junto com o dentista, junto com o enfermeiro, junto com o agente de saúde, né, junto com o médico, poderia ter ali, para orientação farmacêutica em relação ao uso do medicamento, o profissional farmacêutico. Tentar voltar ao contato. E o grande marco, né, consolidado em 2014, com toda essa afirmação que estabelecimento farmacêutico é estabelecimento da área de saúde. Em termos de formação farmacêutica, até 2002 era o que chamava especialização ou formação especialista. Você tinha que escolher se você queria análises clínicas, ou se você queria indústria, ou se você queria alimentos, né? E aí viu-se que o farmacêutico estava concorrendo com ele mesmo, quando ele tinha que escolher. Então, em 2002, veio uma nova diretriz do MEC, uma nova diretriz curricular para a formação farmacêutica, colocando que tinha que ser uma formação generalista. Não tinha que escolher, mas você tinha que fazer as três ao mesmo tempo. Então, ela passa a ter uma formação generalista. Nesse processo, o farmacêutico perdeu muito com as análises clínicas. E aí, em 2017, 2019, tem uma nova diretriz curricular do MEC,
resgatando as análises clínicas e trazendo foco com o cuidado farmacêutico clínico com o paciente. Então, hoje, o profissional farmacêutico, ele tem um perfil generalista e ele tem que ter do cuidado farmacêutico, do olhar clínico farmacêutico. Né? Então, quem está formando aí de 2019 para frente tem que ter esse viés do cuidado farmacêutico junto com o paciente. Então, a legislação que estabelece a farmácia como estabelecimento de saúde foi a 13.021 de 2014, reconhece a farmácia como unidade de prestação de serviço de saúde, não apenas dispensar medicamento, mas proporcionar serviços, atenções de saúde, consultas, exames, vacinas, né? Os serviços farmacêuticos, né? Obrigatoriedade da presença do profissional farmacêutico, aqui de nível superior, né? Para poder fazer esse processo, assistência farmacêutica integral, né? Orientação individual e coletiva e autonomia técnica do profissional farmacêutico para poder fazer a prestação do seu serviço farmacêutico. Então, essa legislação foi um marco muito importante no desenvolvimento profissional, tanto do técnico quanto do profissional de curso superior farmacêutico. Né? E ela deixou claro aquilo que a gente falou. Né? Antes dela, drogaria só comercializava medicamento, não podia ter manipulação. Farmácia era aquela que tinha a comercialização mais a manipulação. Tudo agora é chamado farmácia. Farmácia com manipulação e farmácia sem manipulação. E todos esses estabelecimentos são estabelecimentos de saúde, onde que o profissional farmacêutico precisa, através do serviço farmacêutico, orientar, cadastrar, registrar todo o seu serviço farmacêutico em prol da qualidade individual da saúde e também coletiva daquela região, daquela população onde que está sendo atendido. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Beleza, obrigado, Maiara. Né? Então, dentro das nossas áreas profissionais, mais de 50. Né? Mais de 50 áreas que o profissional farmacêutico técnico e superior pode trabalhar. Né? Então, ele pode trabalhar na indústria, na produção, na qualidade, na garantia da qualidade, na expedição, na distribuição, né? Na farmacovigilância, na pesquisa de novos insumos, na estabilidade, né? Então, uma área extremamente valorizada e tem muitos empregos. Se vocês entrarem no LinkedIn, que hoje é o site oficial de busca de emprego, 10 vagas de farmacêutico, 6 a 7 são da indústria farmacêutica. Ok? E quando tem indústria aqui, estou dizendo, vou pegar aqui junto a cosmética e também a de alimentos. Ok? Então, essencial. Clássico do antigo farmacêutico bioquímico, que com a perda da especialização, com a fase generalista, basta ser apenas farmacêutico, as análises clínicas e toxicológicas, os exames aí dos laboratórios de análises clínicas. Então, o farmacêutico pode, por aspecto legal, ser o responsável técnico pelos exames de laboratório, os exames clínicos e toxicológicos também. É uma das que mais empregam, principalmente no interior, porque a indústria geralmente não está tão dentro do interior.
Então, quem quer continuar no interior acaba migrando, olha, uma farmácia ou uma drogaria. Hoje, farmácia com manipulação, farmácia sem manipulação, ou laboratório de análises clínicas. Então, geralmente, quem está aí no interior, vocês estiverem aí mais numa cidade do interior, né, como técnico de farmácia, busque estágio, busque emprego numa farmácia com manipulação ou farmácia sem manipulação, ou laboratório de análises clínicas. O seu curso técnico te dá essa formação, né? E toda cidade, mesmo que pequena, tem no mínimo uma farmácia. Tem no mínimo um posto de coleta de um laboratório, por exemplo, que às vezes é a cidade vizinha um pouco maior. Então, já busquem desde já, não esperem, vocês estão matriculados. Então, vocês já podem buscar estágio, já tem um vínculo com a nossa instituição de ensino. Então, se você está aí numa capital ou próximo de uma capital, talvez tenha a chance de ir buscar uma indústria que é maior. Mas estamos no interior, não deixe de buscar a oportunidade, desde já, em uma farmácia com manipulação ou farmácia sem manipulação, a antiga drogaria, né? E ou laboratório de análises clínicas. Vamos seguir essa dica? Maiara, já está trabalhando na área? Se eu não me engano, eu lembro que você falou que já trabalhava, né? Se não me engano, no hospital. E você que está assistindo a aula aí, né? Então eu fiz confusão, Maiara, você com outra, peço desculpa, beleza? Com outra pessoa, mas já busque aí, né, o estágio, a qualificação, já se inserir no mercado de trabalho. Distribuição e transporte, né? Trabalhar aí nas distribuidoras de medicamentos, trabalhar na vigilância sanitária, e às vezes tem até concurso municipal, estadual, federal, para trabalhar na Anvisa, para trabalhar na, na vigilância sanitária municipal, né? Então, é outra área que a gente pode trabalhar, porque a gente conhece da qualidade, a gente conhece daquilo que faz mal para alguém, né? Que é o princípio de vigilância sanitária, né? Que é o cuidar. Então, vale isso. E hoje, né, alguns aí já trabalham com exclusividade, com o princípio do cuidado ou consultório farmacêutico, seja dentro de um laboratório de análises clínicas, seja dentro de uma drogaria, de uma farmácia, ou dentro de um hospital também. A educação, olha aqui, ó. Farmacêutico, estou trabalhando com vocês com a educação, né? Então, o farmacêutico também pode, seja nível técnico, seja nível superior, buscar trabalhar com a educação, passar o conhecimento e aprender junto com cada um de vocês, como eu aprendo todo dia, né? Então, trabalhar aí com o princípio da curso técnico hoje, mas já deixe no seu radar, opa, já vou fazer farmácia superior. Depois que eu fazer o curso de graduação, o curso superior, por que não pensar, talvez, no mestrado, doutorado, e vir para a área da educação, por exemplo, para trabalhar em uma outra faculdade, né? Em outra instituição de ensino, né? Mas mesmo só com o curso técnico, vocês podem ser professores no curso técnico, beleza? Então, há toda a possibilidade de vocês buscarem a educação, mesmo com a formação técnica, né? E para o desenvolvimento pessoal, profissional de vocês, já linka com as possibilidades de buscar aí, no mínimo, uma graduação, né? Para ter aí as possibilidades de escalonamento profissional. Até aqui, dúvidas? Já pensou, Maiara e demais, em fazerem, após o técnico, o curso superior? Fica aí a dica, beleza? Então,
se a gente está falando do princípio que a nossa profissão precisa seguir uma legislação, a gente está aí com a interface com o direito, né? Que é seguir leis, né? Mais uma vez eu volto. Imagina se a gente não tivesse leis de trânsito. Olha o caos. Ninguém conseguiria andar na rua. Nem pedestre, nem carro, né? Porque todo mundo acharia que estaria no direito de virar à direita, esperando, né, que quem está ali para poder virar à esquerda, né, se não tivesse semáforo, se não tivesse punições igual tem a lei, né, do hálito culpado, vamos dizer assim, que é o bafômetro, né? Quantas pessoas já morreram porque pessoas dirigem embriagadas? Quantas vidas foram salvas a partir da legislação que falou que você não poderia dirigir e beber, né? Dirigir alcoolizado. Então, o direito, ele vem com esse propósito de mostrar organização, ter regras de como conviver em coletividade. Notem para você ver. As leis do direito, elas são... Por que não podemos matar? Porque todo mundo tem direito à vida, tem direito a sobreviver. Então, ele quer uma regra que beneficia toda a coletividade, né? E dentro da nossa profissão, o direito, as leis, a ética, ela é dentro do que a gente chama código deontológico, ou deontologia, né? Ou deontologia. Então, quem é a lei máxima no nosso país? Que todos os profissionais, todo mundo tem que seguir. Constituição Federal. Então, ela é a norma mater de todas as leis que a gente tem no nosso país. Ela é a soberana. Ela está, né, aí sobre todas as outras leis. É a Constituição Federal, né? E dentro dela tem o que a gente chama de direito sanitário, né? Busca estudar a relação entre a saúde enquanto necessidade humana. Olha, a saúde em olhar coletivo. Então, a Constituição Federal, ela tem capítulos específicos, artigos específicos, para normatizar o aspecto de saúde coletiva. E que depois, cada profissão escreveu, baseado nesses artigos, como que cada profissão precisa seguir, ter como dever, obrigação, e como vai ser punido se não seguir essas leis dentro do Código Deontológico. Então, ela quer estabelecer, regular ou disciplinar as ações de interesse público para ter aí a qualidade sanitária, né, coletiva. Então, só para a gente poder lembrar, em relação à ordem das leis, a ordem maior no nosso país, Constituição Federal. Depois, as constituições ou leis complementares a ela. São aquelas que acrescentam algo que não tinha nela, né? São aqueles despachos do presidente, né? Leis ordinárias, decretos, instruções normativas, os conselhos federais, regionais, emitem muitos decretos, muitas instruções normativas de como se postar para uma determinada área, para uma determinada atividade, para um determinado procedimento. Exemplo, o decreto tal instituiu o farmacêutico na atividade estética. Então, não está na Constituição Federal, está um decreto. E esse decreto veio pelo Conselho, por exemplo. Ok? Então, temos aí a ordem, né, a hierarquia das leis
em relação a... Chegou um fiscal e falou, você não está cumprindo isso que está no decreto. Não, porque o decreto já foi revogado, eu já estou seguindo a lei ordinária. Se ele perceber que você está seguindo a lei ordinária, que é superior ao decreto, e é atendendo o aspecto sanitário, legal, de saúde coletiva, ele vai entender que você não está infringindo a lei, por exemplo. E cabe a cada um de nós, técnicos ou profissionais de curso superior de farmácia, ler semanalmente, mais uma vez eu volto, o Diário Oficial da União. Quem tem que saber das leis somos nós que estamos na área. Quem tem que interpretar somos nós que está na área. Com a interpretação, colocar a atividade regulamentada em prática, somos nós. Somos nós que temos que ter essa responsabilidade. Né? Então, a Constituição Federal é a norma maior, leis complementares é o complemento à legislação, leis ordinárias ou tratados internacionais são delimitadas pelo Poder Legislativo, medidas provisórias é do Poder Executivo, decretos regulamenta as leis, explica como atender às leis pelo Poder Executivo, e os conselhos também fazem, resoluções, portarias, instruções normativas, vem aí através das agências reguladoras, como a Anvisa, no nosso caso, a Agência, né, Nacional de Vigilância Sanitária, MEC, né, emitem resoluções, portarias, instruções do que fazer, como atingir e quais os riscos se a gente não atender. Mas é só para a gente poder entender aí a hierarquia dessas leis. Em relação à Constituição Federal, que é a nossa lei magma, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado. Muita gente que às vezes precisa de um medicamento caro, que não tem dinheiro, entra na justiça, né? A judicialização, ela vem muito dentro. Você, município, você, estado, você, governo, tem que comprar o medicamento para mim, porque, olha, é um direito meu, direito de todos. E é responsabilidade do Estado. Né? Então, a judicialização de exames de alto custo, a judicialização de medicamentos de alto custo, por exemplo, para doenças raras. Muitas delas, o advogado pontua que o município, que o Estado, que o governo federal precisa cumprir a Constituição Federal, que ela é superior. Se ele não estiver cumprindo a legislação superior, ele precisa sofrer ônus. Então, ele vai pagar ali o exame, ele vai pagar ali a medicação para poder cumprir o aspecto legal, que a saúde é direito de todos e dever do Estado em garantir essa condição de saúde. Então, muitos de vocês poderão trabalhar um dia numa farmácia municipal, por exemplo, né, como técnico de farmácia, assessorando o farmacêutico em processos de alto custo de medicamento. E aí vai ter aqueles que não vão precisar de judicialização e aqueles que vão precisar de judicialização. Mas vocês podem trabalhar nessa específica. Em relação à nossa profissão farmacêutica, mais uma vez eu reporto, é uma das profissões mais regulamentadas. Beleza? Que mais tem lei para a gente poder seguir, para a gente poder trabalhar. É uma das que mais tem leis. Né? Então, estar ciente da área de atuação e da legislação daquela área que você está atuando para poder seguir. Extremamente importante. Até aqui.
Desculpa, Maiara, desculpa demais. Caiu aqui a conexão, estamos voltando. Iniciando aí a projeção do slide. Mas, para a gente poder caminhar, para a gente poder finalizar, beleza? Quais são as duas associações profissionais que são responsáveis por defender a profissão farmacêutica? Regulamentar o processo profissional farmacêutico, o CFF, o Conselho Federal de Farmácia, e o CRF, o Conselho Federal de Farmácia. Então, você, assim que você formar como técnico de farmácia, precisa ir no Conselho Regional de Farmácia mais próximo da sua casa e tirar aí a sua carteirinha profissional para que você possa exercer a sua atividade de técnico de farmácia, né? Então, onde que a gente tira esse registro? No Conselho Regional, ok? Então, tem aí a sede, fica em Belo Horizonte, pegando aqui em Minas Gerais, de onde que eu estou falando. A sede fica em Belo Horizonte e a gente tem as regionais, Uberlândia, Montes Claros, Juiz de Fora, né? A de Uberaba está desativada, né? Então, observe aí a mais próximo da sua casa. Quem é de São Paulo? A sede fica em São Paulo e tem as regionais aí de acordo, Ribeirão Preto, Campinas, São José dos Campos, né? E assim por diante. Cada um que esteja aí no seu estado, observa aí onde que é em especial aí a mais próxima da sua casa, ou de onde você Gerais. E fui transferido, eu consegui um novo trabalho em São Paulo. Não tem problema, você pode transferir. Beleza? Chegando no estado de São Paulo, você vai no CRF de São Paulo e fala, estou morando agora em São Paulo, ele vai te pedir um comprovante de endereço, e você transfere o CRF-NG para o CRF-SP ou do outro estado para qual você foi, para que você possa estar trabalhando e fazendo e seguindo aí o preceito profissional. Não pode trabalhar sem o registro, né? Que aí é uma das infrações mais graves. Aqui, ó, se a gente não cumprir o aspecto relacionado a código deontológico, as obrigações, os deveres, né, as atribuições, e for para uma atividade que não seja, as penalidades disciplinares. Pode ser advertência ou censura, né? Então, você vai receber uma advertência, ou seja, você está fazendo uma coisa errada, né? Então, chama a atenção do culpado para o fato, né, de forma enérgica. É aquele puxão de orelha da mãe, né, que te pega aqui em cima e te leva lá embaixo, né? Usando a palavra censura ou advertência, mas ela é grave. Próxima a penalidade pode ser multa.
A multa de um salário mínimo a 3 salários mínimos regionais, que serão cabíveis no caso de uma terceira falta, que já chamou a advertência em outras 2. A terceira, você já vai para a multa. Ok? Suspensão, né? Pode te suspender. Você vai ficar sem poder trabalhar 3 meses a 1 ano. Mas pensa suas contas. Suas contas não vão ficar sem chegar, né? Falta grave, né? De pronúncia criminal ou de prisão em virtude de sentença aplicável pelo Conselho Regional em que tiver escrito ou faltoso. Então, faltas de ética muito graves, você pode ter uma suspensão da sua atividade profissional, que pode ter aí de 3 a 1 ano. E quando ela é muito, muito, muito grave, eliminação. Você será expulso da profissão farmacêutica, seja técnico, seja superior, né? Então, ó, quando a falta, por exemplo, né, comercialização de drogas ilícitas, extremamente grave, você vai ser eliminado, ok? Ou quando você tem reincidência de faltas graves, também pode ser eliminado do exercício profissional. Até aqui, dúvidas? Bacana, né? Então, não vamos perder de vista que a gente fazer uma legislação a seguir e um código de ética profissional que também deve ser seguido. Combinado? Dúvidas até aqui? Então, bacana. Então, a gente fica por aqui. Obrigado, Maiara, por toda a participação, por toda, né, diretriz aí, dizendo se está ou não com dúvida, que conduziu aqui. E para aqueles que estão assistindo a aula gravada, também aquele grande abraço. Boa sexta-feira, um bom final de semana a todos. Fiquemos com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.